Eu, Kelly Helena. E eu, Raquel Kiel, queremos te perguntar. E agora, Balzac? Hoje, no nosso episódio, estamos com uma convidada super querida, que é a Janaína Azevedo. Muito obrigada por estar com a gente, Janaína. Que é terapeuta, trabalha com terapia tamiana. Gratidão imensa a vocês duas, meninas. É um prazer estar aqui hoje, partilhando desse momento, falando um pouco do tema, né? Autoestima e também sobre a terapia tamiana. É um prazer e vai ser muito bacana a gente trocar essa experiência, falar um pouco, passar um pouco desse conteúdo, né? Que pode contribuir muito aí com o pessoal. Obrigada, o prazer é nosso. A gente que agradece. Como você falou, a gente vai falar um pouquinho a respeito de autoestima, né, conectada com autoconhecimento. E além da terapia tamiana, você trabalha com outras terapias também. Sim, eu trabalho com o Reiki, trabalho com a terapia multidimensional, trabalho com aromaterapia, barras de axis, né? E trabalho com programação neurolinguística que está aí em todo o contexto, é uma ferramenta maravilhosa que a gente aproveita no nosso dia a dia, aproveita com as pessoas, enfim, né? Uma forma de trabalhar o leque dessas ferramentas, de tudo um pouquinho, que pode contribuir. Porque a gente estava conversando antes, né, que cada um se adapta melhor a um tipo de terapia, e quando a gente trabalha com uma pessoa, a gente acaba trabalhando com combo. Sim. Né? A gente comentou de terapia tamiana, mas é claro que quando acessa um campo, um cliente, a gente acaba abrindo vários tipos de terapia. Sim, e aí de acordo com a necessidade, né, nós aplicamos um pouquinho de cada ferramenta ou determinada situação, a gente utiliza mais uma do que a outra, se adequa conforme a necessidade de cada um. Kelly, Helena, como que você percebe a autoestima? A autoestima são de várias formas, né? É que o mais comum mesmo a gente perceber a parte física, né? A forma que a pessoa, no caso, tá se cuidando, tá vindo com autocuidado, passa um batonzinho, faz um corte de cabelo. A gente vê muito, a princípio a gente vê muito na parte externa, né? São coisas assim que a gente consegue enxergar ali, mais fáceis a gente detectar, vamos dizer assim. Mas eu acho que a autoestima, ela vai muito além, né? Ela vai desde você ir em busca do seu autoconhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Vai em busca de você, sei lá, tentar fazer um curso diferente, para se aprimorar, para ganhar conhecimento, de você voltar a fazer exercícios. E eu vejo muito a questão sendo falada do autocuidado, né? A forma que você se trata, a forma que você se aceita, a forma que você se olha com defeitos e com as qualidades, né? Eu acho que um dos maiores problemas é que a gente só vê defeito. É verdade. Sim, é verdade. É importante essa questão de aceitar né? Na verdade, a autoestima é isso, né? Você se autoaceitar, apesar de você ter, né, os seus defeitos. Nós temos as qualidades, então nós precisamos enaltecer, aprender a enaltecer aquilo que a gente tem de bom, né? Se aceitar do jeito que é e enaltecendo as nossas capacidades, as nossas habilidades, que muitas vezes nós nem sabemos que temos. Porque a maior parte das pessoas, elas fazem questão de apontar aquilo que você não é, aquilo que você não tem, né? E a gente já entra mais numa questão do julgamento, né? Isso. E da crítica. E a gente tende a ser muito autocrítico, não? Até cruel. Sim, eu acho que às vezes nós somos muito cruéis. Eu acho que também a gente tenta se encaixar muito num perfil que é exigido pela sociedade. Sendo ela machista ou feminista, mas assim, a gente tem que, para a gente viver naquela sociedade, se enquadrar ali com aquele grupo de pessoas, a gente às vezes segue muito o fluxo, entendeu? E aí, às vezes, esquece um pouquinho do que a gente acha importante. O que eu realmente acho importante? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Eu estou vivendo de acordo ou eu estou seguindo o fluxo?
né? É. E aí eu estava pensando nisso outro dia, até no ambiente de trabalho. Quantas questões ali que você vê, a gente vê assédio entre um funcionário e outro, não necessariamente do chefe para o funcionário, entre funcionários. E aí você acaba entrando num contexto, às vezes a pessoa fica com a autoestima baixa, né? E a gente entra num contexto, de, às vezes, de não tomar uma posição adequada, mas se anula em alguns momentos, né? Não estou dizendo que a gente tem que ir, né, raivosas e provocar briga, mas às vezes talvez tentar passar para o outro que aquele comportamento está afetando, está sendo inadequado para a gente, né? E tentar criar um clima mais harmonioso. Eu dei aqui o exemplo do trabalho, mas isso em todos os lugares. Todo tipo de grupo. Em todo Aí é uma tipo de questão grupo. de pertencimento, né? Maslow já fala que necessidade básica do ser humano, né? Pertencer às Se pessoas. sentir aceita, né? Sentir aceito. E tem aquela questão também da infância, né? O que você passou na sua infância que te causou aquela crença, aquele trauma, que te levou hoje a ser quem você é. Então você fica se comparando o tempo todo, né? Trazendo aquilo que está lá atrás, deixou um pedacinho da sua essência lá atrás e se transformou hoje nessa pessoa, só que você acaba se perdendo dentro de si e tendo esses comportamentos. Então, Verdade, a sua autoestima vem baixa já, né? Ela já vem, em vez de ela crescer, porque às vezes os pais são os maiores responsáveis, sim, né? é Por verdade. isso, os pais, a escola, a sua criação, o seu meio que você vive. Essa criança sofreu tanto lá atrás que hoje ela se torna um adulto extremamente com mania de eu preciso ser, eu tenho que ser aceito, eu preciso ser perfeccionista, porque eu tenho que ser o melhor, porque eu fui cobrado para ser o melhor, eu não sei fazer nada. Então, de duas uma, ou você cresce excessivamente vaidoso e egoísta, né? Eu acho que é mais ou menos o caminho, ou então você cresce totalmente negativado, com complexo de inferioridade. Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, e isso vai a cada período, a cada fase da sua vida, se você não consegue enaltecer, aprender a se aceitar e redescobrir o ser lindo que você é, que você tem sim suas qualidades, as suas habilidades para serem desenvolvidas, né? Porque todo dia é um aprendizado, todo dia a gente renasce, né? Todo dia a gente renasce para redescobrir isso e trazer à tona e redescobrir a sua autoestima. E você falou uma coisa que eu acho interessante do perfeccionismo, da pessoa ser perfeccionista, porque assim, se eu não faço, eu não faço, se eu não me sinto capaz, eu não me sinto capaz, eu vou e não faço. Só que o perfeccionista, ele segue a mesma linha, ele só não percebe, porque ele fica querendo fazer o melhor, nunca está perfeito, e aí ele vai não fazendo também, porque de uma certa forma, aquilo que ele considera como perfeição, fazer o melhor, né, possível, na verdade é uma forma dele não fazer o que ele tem que fazer. Ele continua falando para ele que ele não sabe. Nunca vai se superar, nunca é o bom o suficiente, né? É verdade. Então, quanta baixa autoestima tem um perfeccionista? Muita. É verdade. E em alguns campos, em alguns lugares, é considerado como se fosse uma qualidade. Sim, tanto é que quando você coloca isso como você tem ali, eles perguntam numa entrevista ou no seu currículo mesmo, quais são os seus defeitos e as suas qualidades. Sou perfeccionista. Isso é maravilhoso. Lindo, né? Com 5 estrelas, como se fosse algo, né? Exatamente, né? E na verdade, o que tem ali por trás daquele termo perfeccionista, né? Uma criança, né? Um adolescente, um adulto ferido, com a autoestima lá no chão, e que, na verdade, não vai conseguir produzir tanto quanto uma pessoa, né? Vamos dizer assim, não é o normal o termo, não seria esse, né? Mas não vai conseguir produzir tanto porque o tempo todo não consegue superar, né? E a gente vê isso muito com terapeuta, né, Janaína? Eu tenho que fazer mais um curso, mais um curso, mais um curso, tenho que me especializar em algo mais e nunca se sente pronto. Tem pessoas maravilhosas no mercado aí, mas elas nunca começam um atendimento, elas nunca se colocam E o medo, né? E o medo de que eu tenho que fazer, não, esse curso não foi suficiente, eu tenho que fazer mais um. E isso também é uma baixa estima. Sim.
Porque a pessoa ela não se sente suficiente em continuar, em contribuir. Né? Eu não gosto muito da palavra ajuda, eu gosto da contribuição, de Sim. contribuir com o outro. Né? E entra também nessa coisa de ser perfeccionista. E sem falar que eu acho que, assim, eu vejo por mim, eu já tive, quando eu comecei a busca por terapias e autoconhecimento, eu comecei a ver quão perfeccionista eu era, mas ao mesmo tempo eu ficava aprisionada, né? Você cria uma prisão para todos os seus atos, é o que até a Raquel comentou. Às vezes eu deixava de fazer algumas coisas porque eu achava, não vai dar certo. Eu não vou nem tentar. E aí eu nem fazia. E aí eu não sabia nem qual era o resultado que poderia que dar tudo certo, tá tudo ok. E aí, com esse medo, com esse perfeccionismo, eu nem dava continuidade. E é muito ruim você ficar presa a isso, porque é péssimo, é torturante, assim. Sim, e É uma... desculpa te Não, interromper, mas aí imagina. você falou de uma palavra perfeita que vai ligar à autoestima, o medo. O medo, é Medo. verdade. Né? Então, duas palavras-chave bem importantes, né? O medo, o perfeccionismo que a gente falou, e o medo, né? Que na verdade está por detrás de tudo isso, né? É o medo de não conseguir, o medo de não fazer, o medo de não dar conta, e o medo que paralisa. Eu acho até que tem uma porção do medo que ele é útil. Sim, ele é necessário, Ele né? é necessário. Mas a maior parte das pessoas não usa esse medo a favor. A favor, exatamente. E aí fica naquele casulo, né? O tempo todo ali, não produz, não vai para frente, não vai para a vida, não se desenvolve. E a vida fica estagnada e só reclama. Uhum. Né? Por que que eu sou assim? Porque a pergunta é essa, né? É o porquê. Por que eu sou assim? Se volta, né? Se vitimiza. Mas espera aí. Será que você está buscando? Aí vamos para o autoconhecimento, né? Uhum. Será que você está buscando se conhecer, fazer o seu mergulho interior mesmo? Será que você se conhece o suficiente? Será que você aceita como você é? Será que tem coragem de olhar para dentro? Exatamente. É verdade. Porque muita gente não tem essa coragem. É verdade. Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou Isso. mesmo assim, eu sou sempre assim, Gabriela. E fica, né? E fica nesse lugar, porque também é uma zona de conforto. Sim. É quentinho, né? É bom ali. Gostoso. É um milho bom. Oh. Mas ao mesmo tempo é um pouco triste, né? Porque a pessoa, ela não se faz aquela pergunta, né? Ela pensa que é uma coisa boba, mas é uma coisa importante, né? O que eu sou, né? Quem realmente eu sou? Do que eu realmente gosto? Para onde realmente eu quero ir? E a pessoa acaba, ela se afasta um pouco disso, né? Às vezes, como você dando o exemplo até da criança, às vezes ela é criada para ser um tipo de profissional, ou para ser um tipo de mulher, ou um tipo de homem. Então, ela fica linkada a um conceito familiar e ela segue o fluxo da vida dela ali. Perde a essência dela. Perde a essência. E aí fica uma pessoa triste, acaba ficando uma pessoa triste, deprimida, né? Autoestima amarga, negativa. Amarga, Então, assim, é interessante a gente estar se fazendo essas perguntas, né? O que eu sou, né? Ter mais clareza, né? As pessoas não têm clareza de quem realmente elas são. Porque acha que é muito bobo, né? Assim, fazer esse tipo de questionamento, de vir para essa busca interior. A gente esbarra no óbvio, né? Quem eu sou? Sou filho da minha mãe, do meu pai, nasci assim, foi parto natural, foi cesárea. E é aquele óbvio que eu nunca dito, que nunca falado, que nunca perguntado. E eu acho que a autoestima, o autoconhecimento em relação à autoestima, ela caminha muito por aí, né? Sim, em conjunto, né? Em conjunto. A partir do momento que você busca essa estrada do autoconhecimento, você dá luz à vida. Inclusive, até eu lembrei da luz à vida de um amigo que a gente fez uma live juntos, e ele comentou justamente isso, né? É como você estar num quarto escuro e ali tem a luz, aparece a luz e você vai buscar a luz. Eu achei muito interessante esse termo que ele utilizou para o autoconhecimento, ou seja, você está no escuro e ali dentro daquele quarto escuro você tem uma luz que vai te conduzir a um caminho, a sair daquele quarto escuro e você seguir a sua jornada. Muito bacana. E tem gente que procura interruptor a vida toda, né? Sim.
E a luz está ali. E a luz está ali. Tem gente que fica procurando interruptor. É verdade. E a autoestima, ela pode influenciar bastante nisso. A autoestima, desculpa, o autoconhecimento, ele pode influenciar bastante. Tanto para você reconhecer uma baixa como uma alta. Sim. Por qual caminho você acha que seria bacana começar? Trabalhar, primeiramente, os seus pensamentos. Ver que tipo de conteúdo você utiliza diariamente. Importante. Música, né? É verdade. Exato. O que você assiste, o que você ouve, com quem você convive. Tipo de conversa que você tem. É verdade. Exatamente. Tipo de relacionamentos, né? A gente tem, às vezes, relacionamentos não são produtivos, Tóxicos. né? Tóxicos, isso mesmo. Não é? E Então, eu acho que música influencia muito. demais. É verdade. Eu lembro que eu tinha uma época que eu ouvia muito uma rádio que tocava muita música, não vou lembrar agora a rádio, mas era muita música muito agitada, era muito funk, era muito rock, era tudo muito misturado. E no final do dia eu estava irritadíssima. A batida, né? Por que será? Irritadíssima. E aí eu passei a desligar o rádio. Eu comecei a me sentir mais confortável estar no carro com o rádio desligado. Aí depois eu troquei de rádio para uma rádio mais tranquila, músicas mais light, música velha, né? Mas umas músicas mais velhas. Não, a gente entende. A gente entende. Mais Balzac. Umas músicas balzaquianas. Não vou falar tipo uma saudade, assim, tipo Beatles de manhã. Mas eu percebi que o meu dia, não que o meu dia fosse ruim, mas ele começou a ser mais... Mais leve. Ser mais, Fluidez, ter fluidez. ter fluidez no dia, né? Percebi imensa diferença. E eu, às vezes, observando, e a gente que trabalha com terapia, impossível a gente não bater os olhos e não observar a pessoa. Né? Toca de música. Não é? Mas é verdade. Troca a vibração. A música, a Juliana falou do que você está assistindo também. A gente tem, assim, uma composição de noticiários, assim, que são de uma qualidade, assim. E vai logo cedo, né? Já começa por aí. Você liga a TV, já começa. Exatamente. Poxa, não tem uma notícia boa, não é possível. Tudo bem, a gente sabe que tem os problemas que existem, que Sim. tem uma guerra rolando, que tem Isso. N situações trágicas. Mas será que precisa enaltecer tanto isso? Será que não pode botar, né, uma coisa assim, colocar um foco em algo melhor, Sim. mais positivado para as pessoas se elevarem, terem um começo de manhã, né, ter uma jornada do seu dia mais animada, mais para frente, mais de boa? Isso conecta com o sentimento, né? Porque a audiência é colocar o público em estado de pânico, de emergência, né? Então, as pessoas elas continuam assistindo, porque aquilo dá um start no sistema de proteção. Sim. E aí não vai muito longe, né? Um exemplo aí agora que a gente vivenciou foi a pandemia. É verdade. Que era, assim, absurdo. Por que tantas pessoas adoeceram mentalmente, né? Sim. Ficaram, sim, em estado, né? Muito problema de ansiedade, de depressão nesse período. Não é só porque estava trancafiado dentro de casa. É pelo excesso de informação negativa que isso trouxe. A doença existia, existe, ok? E não vai mais embora, né? Exatamente, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, mas sem, né, dar tanta importância, digo, enaltecer uma situação que é negativada. Vamos falar de coisas boas. Apesar disso, tem outras coisas boas. Muitas pessoas partiram nesse período, né? Mas quantas nasceram? Quanta vida, quanta energia boa. A natureza floresceu lindamente nesse período todo, porque o homem não estava ali destruindo. Não estava. Veneza, né? Os canais, nas notícias que eu li, em pouco tempo de não ter circulação de turistas, de barcos, a água ficou limpa. Exatamente. Claro. Golfinhos aparecendo aqui, Baía de Santos, olha aí, gente. A natureza é maravilhosa, né? E aí a gente já falando sobre isso, influencia no nosso bem-estar, né? Total. E na nossa saúde. Total, né? Porque quando você consegue estar bem consigo mesmo, as coisas começam a fluir de forma diferente. O seu corpo, né? O seu corpo sente.
né? A sua alma sente, sua Sim. pele, tudo muda. Tudo muda. Por isso que fala, a autoestima liga-se muito à parte externa, né? Do físico, né? Ah, eu me visto bem, eu me maquiei, eu tenho meu cabelo, né? Minha roupa, minha aparência externa é linda. Ok, mas é interna. Eu estou feliz, eu estou de bem comigo mesmo, eu fiz as pazes comigo, com o meu eu, né? Sabe que uma coisa que, quando eu decidi deixar o cabelo branco, né? E eu gosto de ser cabeluda, eu gosto de ter o cabelo comprido, e eu decidi que o meu cabelo ia ficar branco, você não sabe o quanto as pessoas me criticaram, né, encheram minha paciência porque eu tinha que pintar o cabelo. Imagina, o que aconteceu? Onde está a sua autoestima? Mulher não pode ficar de cabelo branco, mulher fica horrorosa de cabelo branco. Eu falei, nossa, isso é para me incentivar, isso é para avacalhar comigo. Né? Eu falei, não, vou deixar meu cabelo, se, sei lá, daqui 1 ano, 6 meses, eu decidi que eu tenho que pintar o cabelo, pinto. Não tenho nada contra, né? Eu só não tô afim, deixo meu cabelo ficar branco. E as pessoas, elas se incomodam muito. Demais. Elas estavam mais incomodadas do que eu. Então, por isso que é bom ter essa autoestima e esse autoconhecimento do que você gosta, do que você é. Você não precisa do cabelo estar pintado necessariamente para ser a Raquel que você é, não é? Estar E a gente... bem consigo mesmo. Agora, se eu já fosse uma pessoa que não estivesse bem, o primeiro comentário, eu ia falar, não, realmente, olhar no espelho e falar, nossa, realmente, eu tô horrorosa, vamos pintar esse cabelo. Tava estranho mesmo, porque tava metade branca, metade colorido. Mas eu deixei e falei, vamos lá, vamos ver. Só que eu sei que tem muita gente que não aguenta esse tipo de crítica, né, de julgamento. E incomoda muito. E a questão, né, da baixa autoestima também é isso, né? A pessoa não aguenta ser criticado, né? Porque falam da crítica construtiva e a destrutiva. E para ela, que tem a baixa autoestima, o tempo Tudo é todo é destrutivo. destrutivo. Não aceita, né, a opinião de ninguém, uma crítica, nada. Para ela é a morte. E aí isso leva o quê? A depressão também, né? Que é outro assunto que joga a pessoa literalmente para o buraco. Sim. A gente vê acontecer isso muito com os adolescentes, né? Porque na pré-adolescência e adolescência você está formando opiniões, né? Você está formando o seu conceito de ser, vamos dizer assim. Você não sabe qual vai ser, que mulher você vai ser, ou que homem você vai ser. E a insegurança, né, do adolescente, do pré-adolescente, e é muita. Todas nós já fomos, né? Um pouquinho lá atrás, né? Eu não tenho. Ontem. Mas a gente sabe que é sofrido, às vezes, algum comentário, alguma crítica, e porque a gente não tem, às vezes, essa segurança firmada dentro de nós, né? E aí eu vejo, porque eu passei já vários tipos de críticas, e é duro, né? Porque a gente não tem essa segurança, e a gente vê isso acontecer até na questão do bullying, de um adolescente para outro, às vezes até um pouco maldoso, né? Não, um pouco não. É muito, né? Hoje em dia é muito, né? Eu não sei. Eu sofri muito bullying, mas eu olho e falo assim, nossa, não é nem a metade do que eu vejo hoje. E talvez, eu acho que no nosso tempo, né, vamos dizer assim, ontem. No nosso tempo, o que acontecia? O encorajamento, a questão de falar, as mídias, eu acredito que seja isso. Não era tão em pauta se falar de coisas abertamente. E hoje não, né? Qualquer situação, hoje está na mídia, está nas redes sociais. A gente não tinha as redes sociais para expor tantos assuntos como hoje estão, assim, tão abertamente se falando, né? Então, uma coisa que era meio que silenciava, né? Eu acredito que agora tudo, você tropeça, pode alguém estar te filmando. Eu vou falar uma coisa, eu admiro muito essas celebridades, porque a gente acha que é uma vida de glamour, né? Mas, gente, o quanto que esse pessoal sofre por críticas, porque é o que você falou, não tá com o cabelo adequado, não tá com a roupa adequada, não tá com o peso adequado, eles são expostos, né, a tanta coisa,
Eu falo, gente, a segurança, o autoconhecimento e a autoestima que esse povo tem que ter. E às vezes não tem, né? Porque quantas se perdem? Sim. Quantas se perdem por aí? Porque é muita cobrança, né? Muita. A gente exige muito. A professora tem que ter um perfil, o aluno tem que ter um perfil, e a gente, essa cobrança é o tempo todo. É essa caixinha, né? Nós fomos e nós somos colocados dentro de uma caixinha que tem que ser assim. É verdade. E quando você sai, e aí é onde a gente vê tanto preconceito, tanta discriminação, tanta dificuldade de relacionamento de pessoas. E eu falo relacionamento, nem relacionamento amoroso, familiar, relacionamento de pessoas que não se dão nem bom dia. Sim. Não aceita nem passar do lado de alguém. Então, as pessoas, elas estão muito difíceis. Né? Entendo. Né? Acho que a velocidade das informações, elas são como navalhas também, né? Sim, ao mesmo tempo que elas são boas para passar informação, ao mesmo tempo elas também caem pesadamente na vida de cada um e influencia demais, né? A onda de violência que vem se propagado aí das pessoas por atos mínimos, né? Você olhou torto. Por que você me olhou torto? A pessoa já está ali te retalhando, literalmente. E não importa se é um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, então, passando por cima. Eu queria falar um pouquinho sobre uma reportagem que eu peguei da revista Vogue, de maio desse ano. E aí eu queria a opinião de vocês. Sim. O Instituto Ideia, ele fez uma pesquisa, né, que foi divulgada agora em maio de 2022, que apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios. Uma pesquisa que foi realizada com 663 homens. Né? E, em comparação, é uma pesquisa um pouquinho mais antiga. Você não se acha feio? Não. Então você está dentro dos 3% da... Parabéns! Parabéns! Muito bem, meu diretor. Bem. É isso. Vou te passar mais os números, então. 16% faz terapia. Vou olhar para lá para olhar para o diretor. 13% aceitariam fazer procedimentos estéticos, sem cirurgia plástica, algum tipo de procedimento. 28%, o Paulo vai aumentar, vai engrossar esse número para 29%. 28% acredita ser mais inteligente do que a média. Eu sou. E apenas 7% se consideram menos inteligentes. E quando perguntaram para esses homens qual outro homem eles admiram, 7% respondeu que eles mesmos. Eu sou uma autoestima, não é Apolo. É uma autoestima, né? E em 2004, a Dove também pediu uma pesquisa para a Universidade de Harvard. É assim, diretor? Harvard. Acho que ele falou até que você está britânico. Não é? Olha. Que chique. Que ouviu mais de 2.000 mulheres, mas essa pesquisa foi mundial, foi em torno do mundo. E apenas 2% dessas mulheres escolheram a palavra bonita para descrever a si mesma. Vocês acham que isso tem muito a ver com esse sistema patriarcal que a gente vive há milênios, né? Onde tudo foi muito ditado pelo homem? Não quero entrar no mérito de machismo, nada disso. Sim. Mas sobre esse sistema que a gente vive, que influencia todo mundo, né? E como que vocês percebem isso, assim, numa pesquisa mundial, tão poucas mulheres se reconhecem como mulheres bonitas? Olha, a questão, você vê que é extremamente diferente em relação aos homens, né? Mas é realmente isso, não é questão só de uma sociedade local, né? É mundial, é cultural, na verdade, já começa por aí. E você começa a analisar, né, o que tem aqui na América, nas Américas, o que é tratado no mundo, né? Na questão Ásia, África, e por aí vai. Você começa a notar, né? Esses sistemas patriarcais, né,
que já vem lá desde os primórdios, né? O homem é que manda, é o homem que sustenta, é o homem. Então, isso acho que ao longo de todo esse período, né, foi enaltecendo as atitudes, as ações dos homens e sempre trazendo a mulher para trás, abaixo, abaixo. Gerações e gerações, né? Dentre lá, de milênios para cá, sempre deixando a mulher em segundo plano. Porque, na verdade, meu entendimento, né, nem vou falar de questões feministas, aqui somos neutras em relação a isso, né? Somos. Melhor coisa. Essa questão de, por exemplo, a mulher ela tem uma capacidade absurda e começa pelo ato de gerar vida. Verdade. Né? Então, assim, a sabedoria, por que hoje não se fala tanto quanto se falava? Por que as mulheres eram condenadas, as bruxas? E eram bruxas por qualquer coisa, né? É verdade. Não eram bruxas só porque podiam fazer magia ou ter visão. Era uma mulher um pouco mais estudada, inteligente, que contestasse alguma coisa. Isso, exatamente. Ela não se enquadrando no sistema ali que existia, ela já era considerada bruxa. Então, porque ela tinha uma alta, ela temos uma alta capacidade. Então, qual era a melhor maneira de calá-las, né? De manter todas caladas? Era dessa forma, né? Era rebaixando, condenando, matando absurdamente todas elas. Então, eu acho que essa questão, né? A sociedade lá de trás, desde lá de trás, de várias culturas, sempre rebaixando a mulher, porque eles viam a alta capacidade delas, que elas tinham, que nós temos, né? Então, não poderiam ser superiores, porque tem a questão da comparação, né? Quando a gente fala de autoestima também, tem isso, o comparativo. Volta para esse assunto, né? E a gente precisa perceber que somos diferentes. Sim. Verdade. Cada um tem a sua qualidade. Os homens têm a força. Sim. E nós temos essa sensibilidade. Na verdade, se nós tivéssemos, sei lá, um entendimento melhor, nós veríamos que, na verdade, um é complemento do outro, né? Exato. A gente soma, a gente... na verdade, não divide. Masculino e feminino se complementam. Né? Isso, Yin e Yang. Yin Yang, isso. Não é? Então, é isso. Quando se vê que as mulheres têm todas as capacidades, né, para executar, para ser quem ela quer ser, eles resolveram amordaçar, né? Rebaixar, e precisavam se enaltecer. Então, isso acaba sendo que cultural, né? As sociedades locais de cada região, né, de cada continente, foi tratando de uma forma, e hoje, em tempos atuais, é que as coisas vêm mudando, precisam ser realmente mudadas, né, readequadas, para que realmente todo mundo tenha o seu valor. O homem tem o seu valor, a mulher tem o seu valor, mas ela não pode ser calada, ela não pode ser abafada, ela não pode ser extinta. E poder olhar no espelho e falar, eu sou assim, né? Com cabelos brancos, com rugas, com mechas, né? Acima do peso, abaixo do peso, porque não é só a aparência, né? Como a gente falou no começo, né? A aparência, ela fala muito da autoestima, só que tem questões, né, internas. Sim, né? Os sentimentos, as emoções, as habilidades, as capacidades. Como eu até falei com vocês antes, né, que eu consegui me redescobrir na questão de trabalhar o meu lado culinário, a cozinha, algo que para mim eu falava, isso não é para mim. Então, de repente eu descobri, isso me deu... Não sou mulher para isso. Não sou mulher para isso. Cozinha eu também não era. Descobri que eu sou. Olha aí. Quem sabe isso não foi uma crença colocada lá atrás? É verdade. Você falou isso, eu lembrei de uma vez que a minha mãe estava viajando e eu fiquei com o meu pai, e aí eu fui fazer o basicão, né? Porque o basicão eu sempre soube fazer, né? E aí eu tô fazendo arroz, aí meu pai chega na cozinha e fala assim para mim, mas você sabe fazer arroz? Eu tô tentando. Aí adivinha, deu errado, claro. Nossa, mas
Eu tô aqui, vocês estão falando, e eu fico pensando, né, que até hoje, né, quando uma mulher se coloca de uma forma diferente, às vezes ela é chamada de bruxa, né? Eu não sei se vocês foram, mas eu já fui chamada de bruxa várias vezes. A sua bruxa, porque você se colocou, você colocou o seu ponto de vista, né? E às vezes não é aceito, né? E eu fico pensando, né? Quantas mulheres, né, foram internadas, né, como loucas, né? Só por não se adaptar ao sistema que era imposto a elas, né? Em tempos, né? E não aceitava. E eram internadas, né? Como louca. Então, eu achei muito bacana quando eu dei um Google, o senhor Google, fofoqueiro, né? E aí, eu achei bem interessante, porque eu não sabia que tinha essa diferença tão grande. Aliás, eu nem achei... Em termos mundiais é absurda, né? Assim, a gente sabe por questões de cultura, né? Que você vê muita coisa, né? Muita, principalmente questões Oriente, né? África, você vê muito isso, né? Da mulher, ela não tem espaço para nada, não tem. E é totalmente essa questão de ser rebaixada, né? Ela é povoada até de sentir prazer, né? Sim. Algumas aldeias eles ainda fazem a prática. Eles ainda fazem. Que é cruel, eles estão tentando proibir, né? Mas não conseguem. Não consegue, cultural. é cultural. Então, imagina isso não tudo. Não sei se ainda acontece, mas em alguns países orientais que amarra o pé da menina, que é para não crescer. Eu acho que no Japão também eles faziam isso, né? Também. Eles põem os sapatinhos. Eu não me lembro se era na... eu não lembro qual, mas que eu sei que eu acho que no Vietnã, eu não sei se amarra, eu acho que é um sapato específico. Para apertar. Para apertar. Na época para a menina estar em desenvolvimento, ela usa, somente se ela for selecionada, né? Ai, gente, é muito triste o pezinho delas. Como é que fica meio deformado? Fica, porque, né? Na Índia também, né? Tem muita coisa também na Índia. Na Índia, as mulheres que... Eu estava vendo um filme, é que eu não peguei, assim, depois você pode até falar, A Voz do Empoderamento. Eu não peguei a biografia de uma mulher que ela casou com um rapaz, né? Ela era de uma família conceituada até, filha de um advogado, e ela foi... o cara casou com ela, tirou ela da cidade onde estava a família e vendeu ela para um prostíbulo. E aí começa a trajetória da vida dela. A princípio, tudo leva para ela desistir até da própria vida. No começo foi isso que ela tentou fazer. E depois ela deu um start, né? Ela deu essa virada de chave e ela levantou. E aí ela percebeu que ela, sendo empoderada, ela podia ajudar a si, mas as amigas também. E aí elas formam uma comunidade, com ajuda mútua, né? E ela encabeça esse movimento. É lindo esse filme. Maravilhoso. É de chorar. Eu chorei, eu sou chorona, né? Eu choro, qualquer coisa eu tô chorando. Qualquer filme eu tô chorando. Mas a Kelly estava falando de virada de chave, né? Quando foi sua virada de chave? Olha, minha virada de chave para o autoconhecimento começou cedo, tá? Começou cedo. Porque, assim, eu sempre fui uma criança, uma pessoa, uma adolescente, né? Que buscava, sabe, curiosa, de conhecer de tudo um pouco, de entender as coisas que aconteciam ao meu redor, questões de família. Então, eu buscava isso. Então, de repente, eu me vi, eu buscava livros. Eu acho que era diferentona, sabe? Eu acho que eu era diferentona. Você era diferentona. Com certeza olhavam para ela e falavam assim, ela é esquisita. Primeiro que eu já era tímida, né? Eu sou tímida. Eu sou tímida. Então, mais quieta, mais calada, mas eu sempre fui muito de observar o meu meio, o meu ambiente. Então, isso contribuiu, né, o meu despertar, de entender mais sobre a vida, sobre as pessoas, já desde cedo. Agora, em termos de terapia, na verdade, assim, antes de eu começar as terapias, porque eu não tinha nem a pretensão de trabalhar com terapia, eu queria para mim, na verdade, é essa a questão, né? Quando você começa a conhecer as terapias, se envolver mais, aprender, de fazer cursos para o seu autodesenvolvimento, né? Despertar o seu autoconhecimento, dar a luz nesse quarto escuro, né? É verdade. Eu comecei sem pretensão nenhuma para
numerologia, sabe? Coisas assim que fui o reiki, fui fazendo tarô, baralho cigano, fui fazendo essas coisas já mais adulta, já trabalhando. Por quê? Porque eu sentia dentro de mim uma necessidade de realmente, eu preciso me conhecer melhor, eu preciso entender o que que passa aqui dentro, né? Porque a gente, quando é adolescente, a gente passa um borbulhão de coisas, É tudo né? junto, misturado. Tudo junto, misturado. Então, assim, eu já buscava isso. O teatro me ajudou muito. Fiz teatro, Ai, que amei, maravilha. amei. Foi uma coisa que me ajudou muito em Eu não termos tive de... coragem. Não, Eu nossa, fiz umas 2 aulas. sério. Não consegui. Nossa, vivi disso, entendeu? Vivia no meio do teatro, teatro amador. Nossa, era sensacional. Para mim, aquilo ali, eu fazia planos até de seguir carreira, mas aí, de repente, né, nessa transição de adolescente para adulta e de trabalhar e de você ver outras, vão mudando as prioridades, a gente vai mudando constantemente. E aí fui trabalhar, fui fazendo outras coisas, então eu fui fazendo cursos, né? Eu fui me envolvendo nesse meio, até chegar onde eu tô, né? Com um pouco de conhecimento, com muito ainda a aprender. Sempre, né? A gente está ali, a gente não pode parar, né? E aí que fala a questão, a necessidade de fazer cursos, sempre eu tenho essa sede de querer saber mais, de, sabe? Ah, tem um tal assunto, não é que eu vá trabalhar com aquilo, mas eu quero entender aquilo, eu preciso sentir, eu preciso fazer, eu preciso estar ali naquele contexto, que aquilo ali vai me trazer alguma coisa de... Antes de eu aplicar nas pessoas, eu quero saber para mim como é. Eu quero sentir, eu quero passar por aquela experiência. É isso, eu me permito, já desde adolescente, né, ter essas experiências através de curso, através de música, através de livros, de filmes. Então, sempre fui muito aberta a isso. Essa minha virada aconteceu dessa forma. E aí a gente vai, né, se prepara um dia e fala, é agora, vamos lá. Agora vai. Vamos colocar isso em prática, né? Porque até então eu não era do mundo terapêutico, trabalhava na parte administrativa, né? Trabalhava com contabilidade, olha só. Eu já fiz de tudo um pouco. Teatro, dança, música, canto, né? Participei de coral, imagina, olha só que loucura. Mas quanta experiência agregou, né? Juntou aí tudo. Sim, porque de tudo um pouquinho. Então eu sempre fui multifunção, até inclusive no trabalho. Essas questões, sabe? De você querer, de você interessar por assuntos diversos. Então, essa minha virada já vinha acontecendo, né? É que às vezes a gente não percebe. É verdade, né? Às vezes a gente não se dá conta. Eu falei, caramba, eu sei tanta coisa. Sei não, né? Eu acho que sei. Mas a gente está sempre aprendendo. Eu já fiz tanta coisa. Eu consigo fazer de tudo um pouco, né? Porque eu me abria, eu me permitia isso. E é isso que é o mais importante. A grande dica, acho que a grande sacada da vida, e eu venho aprendendo cada vez mais sobre isso, é que a gente tem que se permitir fazer as coisas, que todos nós somos capazes, nós temos a plena capacidade de fazer tudo aquilo que a gente quiser, desde que a gente queira aqui, desde que a gente trabalhe aqui. Já dizia o Disney, né? Aquilo que você sonha, você é capaz. Você é capaz, basta você dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É se permitir, né? Ter aquele entendimento, eu sou capaz, eu posso. E aí ninguém vai fazer você mudar a partir do momento que você consegue, né, ter esse autoconhecimento, você se amar, como é bom. Eu aprendi muito também numa viagem que eu fiz em 2015. Eu fui fazer um intercâmbio sozinha. Uma experiência, eu fui para Nova Zelândia. Nova Zelândia? Pro outro lado? Para o outro lado. A experiência Nossa. mais enriquecedora da minha vida foi aquela experiência, essa viagem. Porque sozinha, né? E eu tinha que me virar, falar, já sabia o inglês e tal. E eu fui viver experiências, pulei de bungee jump sozinha, fiz coisas assim que eu me permiti. Amei o país, amei a experiência, conheci pessoas de vários lugares, fiz amizades, viajei sozinha. Então, para mim, uma pessoa tímida, você conseguir romper esse limite, ir para um outro país com um outro idioma, estar na casa de uma outra pessoa que você nunca viu na vida, ser bem recepcionada, a pessoa te... E olha que o pessoal lá fora, né? Eles são mais, digamos, não é frio, né? O pessoal fala que existe frieza, não é isso, é que eles são mais objetivos, mais práticos que nós brasileiros. Muito mais. Não tem aquela coisa de, ai, emoção, né? Nada de ficar te pegando, não, nada de ficar não te abraçando. tem.
as respostas é sim ou não. Exatamente. Tem. Exatamente. O brasileiro tem aquela coisa de que quando você pergunta algo, para ele responder um sim ou não, mas é que... Um meio termo, um mimimi, dependendo da resposta, você se ofende e você magoa e fica naquela situação. Não, não tem essa. É sim ou não, ó, tá aqui à vontade, a sua casa, a minha casa tá aqui, vamos confiar em você, tá tudo aqui, te leva para onde tem que levar, te conhece, te mostra o mundo, entendeu? Então eu fui muito incentivada lá, gostei demais, amei. E uma super experiência de vida incrível, enriquecedora, que eu me permiti. Então, eu falo para vocês que a questão do autoconhecimento, isso também é uma forma, né, de autoconhecimento, é você ser um buscador constante. Então, isso na minha vida foi, assim, formidável, essa minha virada de chave. A curiosidade. A curiosidade de você, eu preciso me conhecer, eu preciso me entender, e hoje eu consigo estar sozinha. Tem gente que fala assim, eu não consigo ficar sozinha em casa, eu não consigo sair sozinha. Não, você se curtir, você conseguir contemplar exatamente a sua paz, você está com você mesmo, né? Então, se você se ama, se você tem autoestima, voltamos ao assunto, né? Sim. Você vai estar bem em qualquer lugar do mundo. É verdade. Porque você se conhece, você está se permitindo se conhecer, né? Se aceitar. Eu tenho as minhas qualidades, também tenho meus defeitos, sei o que eu tenho que melhorar e o que eu não consigo enxergar, eu vou, sem pressa, eu vou buscando me aprimorar cada vez, como ser. Como ser. Estamos aqui para isso. Se for de viajar sozinha, né? A primeira viagem que eu fiz sozinha, eu fui para Portugal. Olha. Que, na verdade, quando eu fui para Portugal, eu cheguei lá e fiquei na casa de amigos. Só que o fato de eu sair da minha cidadezinha, da minha terrinha que eu adoro, ir sozinha, pegar um avião e parar do outro lado, isso para mim já foi sensacional. Primeiro, porque era uma primeira viagem longa de avião que eu ia fazer. Depois, tinha que chegar lá e tinha que passar, e aí eles não queriam deixar eu passar. Eu acho que aí foi... eles quase me devolveram. Sério? Eles quase me devolveram. Eu fiquei mais de 2 horas para eles me liberarem para Portugal. Eu falei, eles vão me devolver e aí danou-se. Mas deu tudo certo. E só esse movimento, né, da decisão de ir para um lugar distante, de pegar um voo sozinha, isso já fez uma grande diferença. Um crescimento tremendo, não é? Porque você aprende a um lidar salto, sozinha. né? É um grande salto. É isso que eu falo, é você se permitiu fazer isso. Não recuou, porque muitas vezes a gente quer ir para frente, quer fazer aquele movimento e não faz, volta, recua, eu não devia sair, quero ficar no quentinho, na zona de conforto, e não cresce, deixa de crescer e vai protelando, e a vida está passando, e você o que fez da vida? Você não aproveitou nada. A vida está aí para ser vivida. Para entrar no caos. Entrar no caos, né? E é o caos que muda, né? É o caos que faz você crescer, é o caos que te leva a você se conhecer melhor, você se entender melhor, e a partir do momento que você se entende, você também consegue entender o mundo ao seu redor. Né? E aceitar. Aceitar, a ser menos reativo, a se controlar. Controlar no sentido de que eu não preciso ser impulsivo, ser reativo com o outro. Eu posso compreender que cada um, é um ser diferente, tem suas diferenças, eu não vou criticar, eu não vou julgar, né? Mas isso a gente vai se trabalhando e vai deixando fluir. E vai. Né? É um exercício que a gente faz, né? Eu vejo por mim. Eu antigamente eu era uma pessoa menos tolerante, eu era intolerante. Eu era muito briguentinha, vamos dizer assim. E nos relacionamentos, no trabalho e na parte familiar. E foi um exercício que eu cheguei ao ponto que eu não estava feliz do jeito que eu estava, porque chegou ao ponto de eu perder emprego, chegou ao ponto de eu perder promoção, cargos que eu estava almejando e eu querendo levantar uma bandeira por mim, ou por um setor, ou por uma colega de trabalho, e acabei perdendo. Mas aí eu vejo, não é que eu não deveria apoiar, sim, apoiar, me posicionar também, mas assim, a forma que você faz isso, né? E aí eu fui aprendendo a administrar essa raivinha, vamos dizer assim, esse gêniozinho, né?
e me tornando uma pessoa mais tolerante, com mais empatia ao próximo, tendo um pouco mais de cuidado na hora de fazer os meus julgamentos e de expor as críticas, né? Porque a gente às vezes se acha o dono da, assim, a dona, o dono da verdade, né? Porque a gente tá vendo as coisas do nosso ângulo, com o nosso prisma, e na verdade não é, de repente nem é assim, né? Então eu comecei a fazer um exercício, né? Que eu fui parando de falar, dar as minhas opiniões, levantar lutas, né? Conflitos. Eu fui me policiando e aí eu parei de falar, mas continuei pensando, né? A cabeça aqui, a cachola, julgando e criticando internamente. E aí eu fui treinando também os meus pensamentos, né? E hoje assim, eu consigo não ir de frente com as pessoas, não fazer uma crítica assim de pronto. Eu consigo ter essa empatia. E mesmo os pensamentos, por mais que eu tenha aquele. A gente tem esse hábito de julgar muito rápido, né? É muito rápido o julgamento, a ideia que vem na mente. Mas aí eu começo a ter empatia de me colocar no lugar da pessoa, né? De ver que a pessoa talvez não esteja num dia bom, de ver que a pessoa, às vezes, na infância, a gente não sabe como ela foi tratada lá. Exatamente. Aí eu consigo hoje ter essa reflexão. É tudo muito rápido, mas foi com o decorrer do tempo, assim, eu fui fazendo um exercício mental, no comportamento, emocional, assim, mas é possível, Sim. é possível. Sim, você se permitiu fazer isso. Exatamente, Eu tinha até, falando, aproveitar o gancho dessa questão de virada de chave, eu tinha um cliente, ele era já, assim, saiu da fase adolescente, né? E estava numa fase perdida, meio depressivo, ele já teve crise de pânico e tal, essas coisas. Mas foi, assim, muito bacana porque eu dei esse tipo de exercício para ele, para resgatar a autoestima. Uhum. E assim foi muito bacana o resultado, muito legal. Hoje é uma pessoa que mudou completamente, né? Por ele. Ele mesmo quis se dar essa chance, essa oportunidade de virar a chave dele e fazer diferente. Então, se olhar no espelho e falar, ó, você é bonito. Até sugerir, põe uma capinha de super-herói, faz a posição do empoderamento. A mulher é a posição da Mulher Maravilha, né? Exatamente, A mulher isso é a Mulher aí. Maravilha, põe a mãozinha assim na cintura É poder, né? É poder, isso aqui é poder. Seja para o homem. Estufa o peito, exatamente. né? Põe a Se mãozinha olha na no cintura. espelho, fazia isso, eu fazia para ele. Ele na minha frente, faz isso, eu quero ver agora. Vamos lá. E fazia ele falar, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu posso, eu sou capaz. Enfim, dando esse tipo de exercício que não custa nada você fazer. Ah, você está sentindo alguma coisa? Não, as primeiras vezes não. Tudo bem, continua, faz, se olha. E tem gente que ainda é capaz de se sentir mal de conversar assim no espelho. Fala, não, isso é ridículo, já escutei. Ele mesmo falou, isso é ridículo. Eu me sinto idiota. Brigou comigo por fazer isso. Mas eu falei, você está fazendo? Tá, vou fazer. Sabe que uma das coisas mais difíceis para mim foi quando eu comecei a gravar vídeo. Nossa, eu gravava 10, 20 e apagava todos, porque nunca estava bom. Nunca. E qual que estaria bom? Não ia estar nunca, né? Não é? Até o dia que eu falei, foda-se, vai esse mesmo, coloca esse daí. E aí, parece que deu uma aliviada, tipo... Né? Se teve gente que assistiu, não assistiu, se gostou, se não gostou também, tanto faz. Tá ali, você fez o seu melhor. Enquanto eu não coloquei o primeiro, parece que não dava para fazer outro. Nossa, tem um monte de vídeo parado aí, porque eu não conseguia. Eu olhava, eu não me reconhecia na câmera. Eu não me reconhecia no vídeo. E é engraçado isso, porque você se olha no espelho e você fala, e aí, beleza? Mas no vídeo eu não conseguia me reconhecer. Olha que interessante, né? Que interessante. Parecia que era outra pessoa que estava falando. Porque você tinha a oportunidade de voltar várias vezes. E como você está ali na frente do espelho, tudo bem, você pode ir lá e voltar de novo, mas você disse, está dito. Palavras foram ditas para você. A sua alma entendeu o que você disse, o que você olhou nos seus olhos. E a sua mente entende como uma verdade, né? Exatamente. Não existe o certo e o errado. Não existe. É a sua verdade, é você, é o seu momento. E a gente pensa que, às vezes, o que o rapaz falou, né? É bobeira, né? Isso é idiotice. Mas, assim,
me veio aqui, eu teve uma fase que eu fiquei com depressão, né? E eu enxergava as coisas de uma forma cinza. O meu cenário era cinza. Hoje, quando a pessoa depressiva fala, não tem cor na minha vida, eu entendo isso. Que realmente você entra num mundo, né? E me olhar no espelho era muito difícil. É uma coisa super fácil, né? Você vai escovar os dentes, você vai olhar para o espelho. Nessa época, eu não conseguia olhar no espelho para escovar os dentes. Olha que loucura quando tem valor. Essa dica que você está dando é um exercício fabuloso para as pessoas que estão não estão com baixa, né? Baixa estima, estão depressivas. Sim. É maravilhoso assim, esse exercício do empoderamento, né? De colocar a mãozinha na cintura, se sente o super-homem, estufa o peito, se sente a Mulher Maravilha. Você vai adotando, o teu corpo também vai adotando a postura do empoderamento, né? Vai erguendo, né? Isso. O que eu sou, o que eu posso fazer. Exatamente. Se a pessoa às vezes não consegue se olhar no espelho, pelo menos que ela faça de olho fechado, que ela consiga se imaginar fazendo isso. Ela faz o ato físico, mas ela fecha os olhos. Eu tenho vergonha, eu não consigo olhar para mim mesmo, mas pelo menos eu fecho os meus olhos e começo a me imaginar, eu começo a montar uma estrutura mental, né? Eu vou fazer a minha ponte para o futuro de que eu consigo chegar ali, eu posso. E mesmo que seja mentalmente, ela faz. E aí ela vai criando esse hábito e aquilo vai se criando um novo caminho neural e daqui a pouco, por esse hábito constante, quando ela vai ver, ela já está se sentindo empoderada, ela já saiu daquele estado e vai para um novo estado e vai melhorando a cada dia, porque aí ela vai se sentir mais impulsionada. Poxa, hoje eu tenho que fazer, e vou fazer. Pode ser 1, 2, 3, 4 dias seguidos que ela vai achar bobeira, mas eu vou fazer. E depois vai ficando mais fácil, porque ali já virou um hábito e já está instalado. E a pessoa, quando menos espera, puxa, sair daquele caminho. E as coisas fluem. Nossa, que contribuição. Muito obrigada, Janaína. Esse exemplo foi uma contribuição. Nas terapias da Tamiana ou de outra terapia, você consegue, a partir daí, trabalhar com essa autoestima da pessoa? Ou você prefere trabalhar, por exemplo, com a PNL primeiro? A PNL é excelente para isso, né? Porque nós vamos trabalhar em cima de crenças, nós vamos trabalhar em cima de traumas que a pessoa tenha, né? Então, ela é excelente para isso, né? Já vai trabalhar toda essa parte aí. E aí, com as terapias, o que acontece? A pessoa se permite, eu quero fazer algo diferente, eu não sei o que é. Porque é muito diferente de você trabalhar, por exemplo, com uma terapia que você tem ali algo mais palpável, digamos assim, né? Do que algo que é impalpável, como é uma terapia vibracional, como é a tamiana, como é uma multidimensional, porque aí nós trabalhamos o ser como um todo. Você pode ter sensações ou não numa terapia dessas. Vai depender muito da sua experiência, porque é muito único de cada um. Sim. Eu estou com depressão, por exemplo, e vou fazer uma tamiana, eu posso ter N situações dentro daquela sessão, desde uma vivência de outras vidas, pode acontecer isso, ou eu posso simplesmente dormir. Eu só dormi. Teve gente que já relatou, só dormi. Relaxei, ok. Tem gente que vai se sentir extremamente incomodado. Mas o que mais importa é a pessoa acreditar, porque assim, é o ver para crer, né? E às vezes aquilo vai reverberando, às vezes não. A sessão, não necessariamente você vai ter um efeito já de imediato, fisicamente, visivelmente, mas ao longo de um tempo, com a sua frequência, com a sua necessidade, ela vai sendo trabalhada. Então, o que é interessante é isso, né? Que as pessoas, elas precisam tocar, sentir. Elas têm que ver que aquilo ali mudou a vida dela. E quando você tem uma terapia que é algo mais, você vai trabalhar a frequência vibratória, ela vai te elevar, ela vai te dar um up, que muitas vezes a pessoa, de fato, assim, não consegue perceber. Se ela não for trabalhada numa regressão,
talvez ela nem acredite, deitei ali, a moça foi lá, colocou as pedrinhas, a pessoa não tem, porque como não tem o toque, né? Um toque físico, Sim. então, dormi, eu relaxei, ok. Mas aquilo vai se reverberando de uma maneira muito diferente na sua vida. Muda. Quando nós fizemos, né, eu já passei por sessão com a Janaína, da Tamiana, foi justamente para minha casa, né? Pela vibração, as coisas difíceis que passamos aqui. E aí eu pedi, né, uma sessão, ela fez para mim. E naquela semana mesmo, naquela noite, eu dormi, assim, o sono dos anjos nessa casa. Coisa que adoro, né? Comentei com você, adoro meu canto, adoro minha casa, mas era um lugar tão pesado. E aí hoje eu entro aqui e eu falo que quando eu passo da porta para dentro, parece que eu entrei no guarda-roupa de Nárnia. Porque eu entro em outro mundo. Todos os problemas que acontecem do lado de fora, eles ficam do lado de fora. Então, realmente, aqui, depois da Fabiana, principalmente, parece que eu estou numa nuvem. É leve estar aqui dentro. E dormir... Ai, gente, dormir aqui é uma delícia. Que bom, Até depois, né, eu cheguei a conversar contigo, Renata, e falei, nossa, mas mudou muita coisa. Porque a vibração do lugar faz exatamente, faz total diferença. Acho que eu comentei com você um caso também de uma loja que ela tinha um sótão, né? Embaixo o comércio, em cima um sótão com muita coisa velha guardada, e ali energia parada, né? Guardando coisas obsoletas ali, aquilo não fluía nem em cima, porque a pessoa não conseguia tirar nada dali, movimentar nada ali, e tampouco embaixo o comércio ia de mal a pior. E aí, a partir do momento em que nós conseguimos executar no local, porque dá para se fazer à distância, esse período de pandemia foi necessário fazer, né? À distância, as coisas começaram a mudar de uma maneira muito louca mesmo. Vamos dizer a palavra louca, né? Porque o movimento foi forte. E assim também é com pessoas. Então, eu tive muitos bons resultados pessoalmente, né? Tive muito, particularmente na minha família também. E eu achei, assim, eu acho que totalmente assim, não é querendo enaltecer, puxar o peixe para a terapia, porque não é minha terapia, né? Na verdade, ela é fruto de uma canalização de um argentino chamado Juan Manuel Giordano. É um médium psíquico, e essa terapia, ela é uma conexão pleiadiana, né? Que é dada por eles para trazer a cura, né? Em todos os sentidos, através do uso de símbolos de geometria sagrada, de cristais, de quartzos. E, assim, é incrível os resultados que você tem, os feedbacks que você tem das pessoas. Que é aquilo que eu falei também, muitas vezes tem pessoas que não conseguem perceber de imediato. Mas se elas começam, a gente começa a conversar, tá vendo? Aconteceu tal coisa, isso e aquilo outro, e aí a pessoa consegue montar o seu quebra-cabeça e falar, poxa, realmente. Tem pessoas que vão fazer uma vez e daqui a um período longo elas vão querer novamente fazer, eu estou precisando, sentir, chama, é algo assim, né? Não é para qualquer pessoa, é para quem está aberto a fazer, assim como qualquer outra terapia. Sim. Né? Mas você nota, pelo menos eu noto que as pessoas que buscam, elas têm um feeling, alguma coisa que aquilo atrai. Às vezes elas nem sabem o que é. Você explica, elas não entendem, não compreendem, ou às vezes acham que é algo mágico. Não, não é mágico. É que as pessoas, elas querem mágica. Exatamente. Às vezes, quando me procuram para constelação, mas você me garante que vai resolver? Não tenho. Depende de você. Se você consegue enxergar mudança, vai ter mudança. Legal, foi o que você falou. Às vezes, ela é tão sutil, né? Porque também depende desse movimento energético da pessoa. Às vezes é muito sutil, e aí ela só vai perceber lá na frente. Né? E às vezes não, às vezes vem um porradão mesmo, e as coisas vão atropelando e vai mudando, e quando vai ver, mudou tudo.
né? Mas eu percebo muito isso, assim, as pessoas hoje em dia, elas querem a garantia da mágica. Isso. Acha que o terapeuta é o mágico? Não existe. Não existe, Não mas existe. não existe. É. Simplesmente é o fato. Tem o terapeuta, está fazendo a parte dele, executando a sua terapia ali, e tem a terapia em si. Mas que não existe mágica. Existe, sim, um processo ali de cura do sentido, né, interno, né, e externo, mas que parte 100% da pessoa que está ali. Né? O momento dela estar aberta, da necessidade dela, né? Um fato que eu também achei bem interessante em relação à Tamiana foi, eu estava até dando o curso e a moça, ela tinha um trauma de fazer passeios de barco. Ela não conseguia entrar num barco para atravessar nada, ela tinha um trauma absurdo. E fazendo uma sessão, ela conseguiu se remeter ao passado e numa situação onde o barco estava naufragando. E ela se despertou, né, no final da sessão, como se estivesse afogando. E aí foi que ela explicou: a minha vida inteira, eu não consegui entrar no barco e eu fui remetida a uma experiência minha do passado, não na vida atual, mas uma experiência de outras vidas, onde eu estava nesse barco naufragando. Agora eu entendo porque o meu medo de adentrar num barco, de fazer qualquer passeio. Desmarcou N tipos de passeios de barco, porque não tinha coragem de entrar. Os nossos registros. Ficou ali e ela conseguiu dissipar, né, aquilo que trazia, que carregava, né? Isso é muito legal. Então, e uma coisa interessante, né, que eu posso falar, porque eu já passei eu passei por uma sessão também da Tamiana, a gente trabalhou medo, né? Foi uma situação bem interessante, me ajudou bastante. E realmente foi gradativa o resultado, né? Eu estava vendo uma situação de luto, que eu ia viver uma situação de luto, né? E eu tinha muito medo da perda, né? De perder. No caso, era até o meu cachorrinho, né? De 16 anos, que era como um filho para mim. Né? Onde ele estiver, ele é um filho para mim. E eu tinha consciência, né? Que o dia ia chegar. E eu tinha muito medo. Eu não conseguia, como é que eu ia dizer? Eu não conseguia desapegar da situação em si. E aquele dia que a gente fez a sessão, eu tô até vendo aqui, eu estava deitada, que foi a distância, e essa parte aqui do coração, né, o chakra cardíaco, assim, ele deu ele abriu, assim, e aquele dia eu estava com muita dor, muita angústia. E aí parece que, sabe, assim, saiu aquela mágoa, assim, aquele ressentimento, e eu consegui relaxar um pouco mais, ter aceitação. Eu lembro que naquela semana mesmo eu fui na veterinária e a veterinária me procurou para conversar abertamente, né, sobre o estado, no caso do meu cachorrinho, das consequências, né, das decisões que eu ia ter que tomar com relação a ele. E assim, foi uma coisa assim tão interessante agora a gente está falando, porque foi muito suave, foi muito sutil, assim. Depois, a forma que eu encarei a situação, ela foi mais leve, porque estava muito pesado para mim, né? E aí também vai da pessoa, agora eu estou falando como paciente, ou como cliente, não sei como... vai da pessoa baixar as barreiras, né? Sim. A pessoa aceitar. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, faz uma sessão de Tamiana, não deu resultado. Mas você estava aberta para os resultados, né? Você estava aberta a isso? Qual a intensidade das suas crenças? Às vezes eu estou falando, eu tenho muita resistência, porque eu fico muito, às vezes, na zona de conforto. E às vezes a gente não pode cobrar da terapeuta que faça essa mágica. Até onde você está aberto, você vai passar pela sessão, que seja de constelação ou da terapia tamiana, até onde você está disposto, até onde você está aberto a baixar essas barreiras, esse mecanismo de defesa e aceitar os seus defeitos, como é que enaltecer as suas qualidades e permitir que aquelas dores, né, que a gente traz, assim, que a gente abraça, né, que eu quero comigo, que saia, que flua, né, do seu sistema, do seu sistema, do seu campo.
Então, às vezes a gente não permite, tem pessoas que às vezes não permite. Aí ela fala, ai, mas a terapia não deu certo. Mas até onde você permitiu, você se permitiu? Até onde você abriu aí o seu campo para que viesse toda essa luz, né, que é emanada? Então, a pessoa às vezes não permite fazer a transmutação. E aí a pessoa às vezes fala, ai, acho que não mudou muito, não. Não mudou, mas porque você fez resistência, E entendeu? você nem percebeu. Você nem percebeu. Porque o trabalho é feito, né? A energia é aquela coisa. O ser humano tem a necessidade de tocar, de ouvir. É o toque, a de matéria, ver. matéria. Então, enquanto ele estiver dentro ainda dessa questão muito física, né, de esse apego excessivo, você não se abre para ter as percepções. É verdade. A gente se apega muito, mesmo as nossas dores, os desconfortos, a gente reclama, mas a gente se apega, porque a gente está acostumado a viver dessa forma, né? Falar, vamos manter assim que tá bom. E não tá bom, né? Porque a pessoa tá reclamando, tá descontente. E aí, a primeira coisa é se permitir, realmente, o que vocês falaram, ser aberto aí. É um relato de uma cliente paciente. De uma resistente. De uma resistente. E de uma medrosa cagona. Vai ter jeito, vai ter Tem jeito. Tô aqui, tô viva. Tô aqui contando. Tô aqui contando esse desabafo. Porque a gente vive na sessão terapêutica eterna aqui. Porque não tem como a gente não colocar a parte pessoal, né? Por mais que a gente seja imparcial em alguns julgamentos e algumas colocações, mas a gente vivencia muito, né, esse mundo, né? E pra gente estar com essa proposta, né, de fazer um podcast, chamar convidadas maravilhosas aí, pra gente se juntar em busca de autoconhecimento, o autoconhecimento também tem que partir de nós, né? Sim, são as nossas próprias experiências. Exatamente. É aquela coisa, não adianta você ser terapeuta se você também não se tratar, se você não fizer. Exato. Verdade, Não é? Você tem que ter aquilo que eu falei para vocês. Para mim foi super importante todas as experiências que eu tive, essas bagagens que eu vim carregando, né? Não como peso, mas como um conjunto que hoje me transformaram numa pessoa que eu sou hoje, que eu me aceito do jeito que eu sou, né? É importante, então, que a gente consiga se experienciar, ter isso mesmo, sabe? Ter essa vivência. E até uma coisa que eu relato para vocês, que vocês sabem, eu passei recentemente, né, esse processo de luto. Eu perdi o meu gatinho também, de 14 anos, já um pouco mais de uma semana. Então, também era como um filho, um querido, sabe? entendo, Assim, era o gato da bruxa, né? A minha irmã dizia isso, é o gato da bruxa, porque ele me acompanhava em casa, em todos as minhas coisas terapêuticas, ele sempre estava comigo. Era a minha sombra felina, digamos assim. Então, passei com a minha irmã, apliquei a Tamiana, foi o que auxiliou muito no tratamento dela, na passagem dela eu fiz. Então, foi algo que auxiliou. Me trabalhei nesse período todo de tratamento dela, porque a gente também, né, como familiar, a gente precisa também, nesse momento, você está acompanhando uma pessoa que está em tratamento, é importante você também ser tratado. Então, terapeuticamente, eu também estava sendo tratada com a Tamiana. Eu sempre faço uma troca com uma amiga minha lá da Argentina. Então, cada 15 dias a gente se encontra online e fazemos a troca uma na outra. Então, isso me ajudou demais. Sabe, cada semana, cada quinzena que a gente se encontra, a gente faz. E isso foi que me dando forças para eu me trabalhar, para eu poder conseguir passar por todo esse processo que eu precisava passar, inclusive o luto, esse período todo aí. Então, isso me deu uma grande força, foi um grande suporte em todo esse período de baixa que a gente vive, né? Então, assim, o terapeuta também tem que ser tratado. Tem que ser tratado, eu também concordo. Tem, porque a gente, por mais que a gente tenha técnicas, né, para entrar e sair dentro da dor do outro, mas aquilo que identifica com a gente fica. Sim. E dói na gente também, né? E muitas vezes a gente se sente atado de conseguir. Então, a gente também precisa, né? E fora o nosso dia a dia, como você falou, né? Todo o seu processo, nós também temos os nossos problemas, as nossas dores, que às vezes as pessoas olham de fora e falam, ah, não. É só flores. É só flores, é tudo lindo. Não, é lindo. Não é,
É difícil. Não é? Não é para todo mundo. Todo mundo tem as suas flores e espinhos, nós temos os nossos espinhos, e é Sim. preciso saber aprender a lidar com isso, né? Porque se eu não estiver bem, eu também não vou poder auxiliar. É verdade, é Né? verdade. É. Então, teve um momento da pausa, eu tive que realmente parar. Falei, não tenho cabeça para saber, né? Você aceitar isso. Isso é muito importante, Regina. Isso é super importante. Saber parar, falar, não, agora eu preciso só me cuidar e dedicar ao que eu estou vivenciando no momento. Vivenciei o que precisei vivenciar, tive as minhas experiências, muito aprendizado nisso tudo. E daí, retomando os trabalhos aos poucos, né? Continuo com recebendo as minhas terapias, que isso é super importante, eu me cuidar para poder também auxiliar a quem me procura. Isso é fundamental. Isso é muito bacana. E é interessante o que a Janaína falou, quando a gente passa por esse processo de cuidar de uma pessoa que está doente, é difícil, né? E é interessante, às vezes a gente acha que só trata a pessoa que está doentinha, né? E o cuidador, ou a pessoa que está cuidando, ela esquece de tratar dela também. Sim. Porque ela está sofrendo todo esse processo junto com a pessoa. E o que você está falando, que a Raquel falou, é difícil você não ter empatia pela pessoa que está passando pelo processo ali da doença, né? Mesmo que seja um cuidador, por exemplo, profissional. O cuidador profissional, ele também sofre, porque ele tem as limitações. Ele está ali para tentar dar qualidade de vida para a pessoa que está ali, né? Passando por aquele sofrimento, por aquela doença. Mas ele também sofre, né? Ele tem uma certa ressonância, tem uma certa empatia pela pessoa que está doente ali. Então, a gente tem que cuidar de quem tá doentinho ali, mas tem que cuidar da pessoa que cuida do doentinho, que é um cuidador, ou a mãe, ou o pai, ou o irmão, Todos né? os familiares, Todos né? os É todo um familiares, processo. é um E a processo. casa também, A né? casa, Porque a casa né? adoece. Sim. Né? É verdade. Então, você tem que olhar um todo, né? Ter uma visão, já ampliar isso, de cuidar de todos que estão ali naquele redor, inclusive a casa. Inclusive o abrigo, né? Que é onde você vai se recolher depois. Exatamente. Isso é muito bacana. Janaína, muito obrigada. Quero te agradecer de todo o coração de você estar aqui no nosso podcast, de estar aqui na minha sala, gente. Na minha sala. É o abrigo da Raquel. É o meu abrigo. Estar aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento, o seu carinho. Muito, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui, como eu falei, né? Conhecer o seu espaço, né? E, assim, compartilhar com vocês esse momento tão bom, né? De coração aberto. Que a gente possa ser sementes, né? E espalhar essa semente transformadora aí a todos, né? Que partilham da mesma ideia. E é isso, gratidão imensa, menina. A Foi gente um prazer. agradece de coração. Assim, eu fiquei tão feliz quando ela aceitou. Ela veio, eu falei, ai, que maravilha. Você é uma pessoa iluminada, assim. Eu tenho bastante admiração e, assim, é uma honra estar com você aqui. Agradeço, E é uma espero honra que você também. venha mais vezes, né? Sim, Porque você é só viu que chamar. Assunto não Não, fala. não, vai gente. Se deixar, a gente vai ficar É pra verdade, sempre. né? Tem pano para manga aí, não é? Nossa, tem muita coisa para ser falada. Então você volta, por favor. Tá bom, é só chamar. Mas vamos chamar. Tá bom, gratidão, meninas, gratidão mesmo. Muito obrigada. Pessoal, e é isso. Nesse programa nós falamos sobre autoestima e autoconhecimento com a nossa querida Janaína Azevedo. Quem quiser encontrar a Janaína nas mídias, Harmonizar. E é só me chamar. Estou lá, né? Lá tem todas as informações, o Linktree lá, o meu celular. Só entrar em contato que a gente conversa e vamos ver a melhor forma que podemos auxiliar. Chama assim, gente, ela é uma fofa. Janaína, beijo no coração. Muito obrigada. Beijo, gratidão. Pessoal, até semana que vem. Beijo. Beijo. E como dizia Sócrates, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
E agora, Balzac!